talvez seja um dos pilares da fé, de todos que estão aqui dentro. Se eu pudesse destacar 3 pilares, seriam a palavra de Deus, seria a oração e seria o jejum. Todos nós que estamos com fé em Cristo Jesus, precisamos estar estabelecidos nesses 3 pilares. Precisamos ter oração, precisamos jejuar para matar a vontade da carne, e precisamos ter a palavra para obter a direção do Espírito Santo e a vontade de Cristo nas nossas vidas. Porém, eu volto a repetir que apesar disto tudo, as facilidades que temos nos dias atuais têm arrancado a nossa atenção daquilo que realmente importa. Por exemplo, nós gastamos mais tempo com coisas tão superficiais que não agregam em nada no nosso relacionamento com Deus. E hoje gastamos tão pouco tempo com a oração, com o jejum, com a palavra. Eu ouvi um certo pregador uma vez dizer, e repito isto aqui a vocês agora, não me recordo o nome do pregador, mas ele dizia que quem coloca como desculpa não ter tempo para orar, é porque não tem a oração como a sua prioridade. Porque se a oração fosse a tua prioridade, você oraria tanto que não faltaria tempo para a oração, mas te faltaria tempo para as outras coisas. Então perceba que a oração usada como uma ferramenta em um pilar, ela é de fato algo sobrenatural na vida de um homem de Deus. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós encontramos exemplos muito singulares, muito diretos, acerca do que a oração, o relacionamento com Deus pode fazer na vida de um homem, por que não de uma mulher de Deus. Nós encontramos, por exemplo, Marta e Maria. Vocês percebam dentro da palavra, quem é aqui, sei que vocês são de Bíblia, sabem que a oração que as duas professam é a mesma. Elas apontam o dedo para Jesus e dizem, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tanto Marta quanto Maria fazem a mesma oração, só que o resultado é diferente. Para uma Jesus diz, vai ter mais fé porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E para outro Jesus aponta o dedo e diz, me mostra onde está Lázaro, porque eu vou ressuscitar ele agora. Então os irmãos percebam que a oração é a mesma, mas o resultado é diferente. Você também pode perceber, por exemplo, a Arca da Aliança, casa de Obed-edom, casa de Abinadab. Na casa de um fica tanto tempo que não acontece nada, na casa de outro fica apenas 3 meses. E a notícia do que Deus faz é tão terrível, tão grande, que o próprio rei Davi no seu trono fica sabendo e vem até a casa de Obed-edom para ter um contato com a arca. A pergunta que nos fazemos é, o que acontece na casa de um e o que acontece na casa de outro? O que é que Marta faz diferente de Maria? Que o resultado da oração não é a mesma, que o resultado do relacionamento, do contato não é o mesmo. E quando nós paramos para pensar nisso, percebemos que a resposta para Marta e Maria, Obed-edom e Abinadab, está simplesmente num texto onde Jesus está pregando a palavra. Existe alguém sentada no seu pé recebendo, e existe outra apontando o dedo para quem está no pé, olhando para Jesus e recebendo dele, dizendo, não se te dá o caso de que eu esteja aqui trabalhando tanto, e a minha irmã está perdendo tempo no teu pé. Não vê, Jesus, que eu estou tão atarefada, e ela não vem me ajudar. Jesus dá logo uma palavra bem direta para Marta, dizendo, Marta, você está procurando coisas que perecem, porém Maria procurou a melhor parte, que é receber o que eu estou falando para ela. Oh Marta, tu está preocupada com tantos afazeres, mas somente um te é necessário. Se tu soubesse o que é prioridade, tu largava tudo e sentava no meu pé agora. Eu sei que eu falei algo a vocês que parece não ser um instrumento de oração, mas perceba que quando nós temos contato, relacionamento com Deus, nós podemos dizer que oração nada mais é do que uma comunicação com aquele que recebe a oração. Você quer ver só? Eu estou proferindo esta noite uma oração a vocês. Pregador, mas você não está orando a mim. Não, eu não estou te adorando, eu não estou orando a você, mas eu estou proferindo uma oração a vós. Eu estou me comunicando com vocês, e vocês acabaram de responder. Quando eu coloquei uma oração, um texto diante de vós, vocês levantaram a mão, deram glória para Deus. Então da mesma maneira que eu ofereci, eu coloquei diante de vós uma comunicação, e vocês responderam a esta comunicação. Se estabeleceu uma oração, com Deus é a mesma coisa. Quando você profere algo, e esta oração é ouvida nesse exato momento, se constitui um relacionamento e uma oração. Porém, apesar de Deus sempre ouvir as nossas orações,
nem sempre Deus responde orações. E sabe-se um hino muito antigo que tem, que às vezes o silêncio de Deus é resposta, e de fato é resposta, porque quem sabe Deus está trabalhando nesse silêncio. Porém, orações também são respondidas por Deus. Se nós formos, por exemplo, irmãos e irmãs, pegar a luz da Bíblia, nós vemos que a oração que qualquer um aqui faz, pode ser dividida em várias coisas. Não existe apenas a oração que tu dobra o joelho, abre a boca e começa a falar com Deus. Quando nós olhamos a luz da Bíblia, por exemplo, Tiago capítulo 5, verso 15, existe a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Existe ainda a oração da confissão, Salmo 32, 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Existe a oração da súplica, Filipenses 4, 6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Existe a oração da consagração, por exemplo, Mateus 26, 39, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Existe a oração da intercessão, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, vai comendo Bíblia, faça a intercessão em favor de todos os homens. Existe, irmãos, a oração da concordância, Atos capítulo 1, versículo de número 14, após a ascensão de Jesus, os discípulos perseveraram, unânimes e unidos em oração. Existe ainda a oração de graças, no mesmo Filipenses 4, 5, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Então vocês percebam que não é apenas chegar diante de Deus e proferir palavras vãs e vazias. Existem várias direções e vertentes diante de Deus acerca da oração que um homem pode colocar diante dele. Porém, eu quero ser bem diretivo e claro a cada um de vocês. O que Deus olha não são palavras bonitas dentro de uma oração. O que Deus olha não são eloquência dentro de uma oração. O que Deus olha não é a sabedoria de colocação de entendimento dentro de uma oração. O que Deus olha é um coração contrito por trás das palavras. Eu digo sempre para os adolescentes lá na igreja, é melhor uma lágrima que rola no seu rosto do que palavras vazias que saem na sua boca, porque Deus sabe ler a frase de uma oração dentro da lágrima que rola no seu rosto. Alguém me perguntou um dia, pregador Jonathan Carlos, pastor Jonathan, quanto tempo nós temos que orar diante de Deus? E eu respondi para aquele vaso, eu oro quando eu acordo e termino de orar quando vou dormir. Ele olhou para mim e disse, quer dizer que tu passa o dia orando? Eu disse sim. Apesar de a minha boca não abrir para proferir palavras, o meu coração e a minha mente vai para a rua orando a Ele, vai na padaria conversando com Ele, pega ônibus falando com Ele, vai pagar a conta, eu estou conversando com Ele. Eu não sei aqui quem já viveu estas loucuras de abrir a porta do carro e falar, entra tu primeiro, Jesus, eu só vou se tu for comigo. Alguém olhou para mim na rua outro dia, vaso, descendo a ladeira lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, apontou o dedo e disse assim, Jonathan, eu te vi descendo a rua falando sozinho. Eu disse para ele, sozinho não, tu que não viu, tinha um varão do meu lado, eu estava conversando com ele. Aleluia. Eu digo a vocês que é melhor uma oração que coloca o coração diante de Deus do que uma oração com palavras vãs e vazias. Entrando no tema desse congresso, perseverando em oração, orando em todo o tempo. Só que quando nós pensamos nisso, e eu preciso abrir um parênteses aqui para levar os irmãos até onde o Espírito Santo mandou, e eu não vou tirar isto que ele mandou. Se é oração em todo o tempo, eu sei que teologicamente, quando nós olhamos para esse todo o tempo, nós pensamos nos tempos da vida, nos tempos terrenos, mas eu poderia colocar, sem ser forçoso no texto, em todo o tempo também na sua vida, até mesmo quando você está dormindo na sua cama. Pregador, agora você falou loucura. Se eu estou dormindo, vou orar a Deus como? É a mesma tática e estratégia que Jesus usa, quando Jesus aponta o dedo para os discípulos e diz assim, vai por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta a vocês que concordaram. Se pregar fosse só abrir a boca e pronunciar palavras, como é que quem é mudo iria pregar?
se pregar fosse só meter mão no microfone, como é que quem não tem corda vocal iria pregar? Pregar não é só subir aqui no altar. Pregar não é só meter mão no microfone. Pregar não é só pronunciar a palavra. Quando Jesus disse, vai por todo mundo e prega o meu evangelho, Ele não está falando de tu abrir a boca e falar a palavra. Ele está falando de tu ser uma carta que possa ser lida por quem está te olhando. Tu não precisa falar, tu só passa. Alguém te olha e fala, lá vai um santo homem de Deus. Lá vai um santo homem de Deus, entendeu? É de Bíblia. Ele nem falou nada, mas eu vi ele passar. É um santo homem de Deus. Isto é para pregação, mas também é para oração. Existem orações que você não precisa abrir a boca para orar. Você só vive. A tua vida é um contínuo contato com Deus. Deus olha para ti, se agrada de ti. Tu nem fala nada, tu nem abre a boca, mas Deus recebe a sua vida em oração diante dele. Você quer ver como a oração em silêncio é poderosa? Eu digo sempre ensinando lá na igreja, que a humildade é uma oração silenciosa a Deus. Quem é humilde e quem tem humildade não precisa abrir a boca para orar. Antes dele chegar, Deus já ouviu a súplica do seu coração. Ele não precisou pronunciar palavras, porque ao soberbo Deus abate, mas o humilde Deus dá graça. Deus ouve, Deus atende, Deus coloca a mão, Deus vai, libera poder, libera graça, libera unção. Quando nós percebemos isto dentro da Bíblia, percebemos que não só 1 ou 2 ou 5 foram alguém que orou diante de Deus. Existem vários personagens que com humildade, que com perseverança, abriram a boca e foram respondidos diante de Deus. Vocês querem ver só? Gênesis, capítulo 20, verso 17. Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. Gênesis 25, Isaac orou a Deus, e Deus curou Rebeca da sua esterilidade. Gênesis 32, Jacó orou a Deus, e Deus livrou ele da mão de Esaú. Êxodo 32, Moisés orou a Deus, e Deus poupou um povo inteiro, Israel, por causa da oração de um homem em cima de um monte. Josué capítulo 10, Josué ora a Deus, Deus mete a mão e para o sol, para Israel poder vencer uma guerra. Juízes capítulo 16, Sansão orou a Deus, e Deus restaura a força do seu servo. Salmo de número 4, Davi orou a Deus, e no meio da sua angústia, Deus o sustentou. 1 Reis capítulo 3, Salomão orou a Deus, e fogo desceu do céu. 2 Crônicas capítulo 7, Salomão ora de novo a Deus, e fogo de Deus invade o templo, toma tudo de glória, a fumaça se apresenta, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É tanta glória que Deus muda o ambiente, por causa da oração de um homem. 1 Reis capítulo 3, Salomão novamente ora a Deus, e Deus dá sabedoria para Salomão. 1 Reis capítulo 18, Elias ora a Deus, e de novo, fogo desce do céu. 2 Reis capítulo 20, Ezequias ora a Deus, e Deus acrescenta mais 15 anos de vida ao seu servo no trono. 1 Reis capítulo 18, Elias dobra o joelhinho, começa a orar a Deus, 7 vezes o servo vai, na última ele volta e diz, tu está orando? Eu estou vendo uma pequena nuvem subir como um formato do tamanho da mão de um homem. Ele diz, volta correndo e avisa, a oração teve resposta, vai ter chuva na terra. Irmão, está aqui é tão sério, que nem o Filho de Deus, aquele para quem vocês estão dando glória, deixou de orar. Isso aqui é tão sério, que até Jesus perseverou em oração. O que mais Jesus ensinou aos seus discípulos, eu vou falar isso daqui olhando bem dentro dos teus olhos, não foi a pregar. Jesus não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a expulsar demônio, Jesus não ensinou a meter mão em espada, cortar a orelha do povo. Jesus não ensinou a prosperidade, a ter dinheiro. O que Jesus ensinou a eles foi orar. Como orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Isso daqui é tão sério, que até Jesus entende, eu sou filho de Deus, mas sendo quem eu sou, vou para o joelho orar. Imagine vocês que não sentaram à direita do trono, imagine vocês que não subiram aos céus, imagine vocês que não são a palavra viva em carne. Se eu que sou, diria Jesus, o Filho de Deus, oro, imagina quem está aqui dentro da DEB não deveria orar também. Isto é tão sério
que Jesus abre a boca, e não estou inventando, vai reclamar com ele quando chegar na glória. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador, mas fique tranquilo, porque quando eu chegar na glória, vou ficar parado não. Vai fazer o que, Jesus? Rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, para que Ele vos envie outro Consolador. Pensa que quem está na terra ficou parado. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: se tu sobe e roga, quem está na terra não vai ficar parado também. Reúne o povo aí, sobe para cima e nós vamos orar também. Perseveravam unânimes em oração. Irmãos, só tenta imaginar o que está escrito na Bíblia. Na terra, quem está na terra reunido, dobrou o joelho e está assim: Senhor, ouve a nossa oração. Lá nos céus, Deus sentado no trono de glória, o Espírito Santo com ele. Jesus se apresenta diante dele e diz: eu prometi algo para quem está na terra, eu preciso rogar e te rogo agora. Envia o Consolador para quem está na terra. Envia o Consolador para quem está na terra. Envia o Consolador para quem está na terra. Enquanto Jesus está rogando lá, eu imagino Deus olhando para Atos e dizendo assim: quem está na terra está orando, quem está no céu está rogando. Espírito, entra lá e enche todo mundo de glória. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Efeito da oração, um ambiente tomado de poder e glória. Isso aqui é tão terrível, eu continuo repetindo quanto é terrível, que dentro da Bíblia você encontra um ambiente que sofre um terremoto quando alguém dobra o joelho e levanta a oração diante de Deus. Irmãos, oração não são apenas palavras vazias. Oração é uma arma que cada um aqui tem e só não usa se não quiser. Pensam vocês que o diabo ainda não tocou em vocês e não conseguiu matar vocês porque vocês são fortes, porque vocês têm poder, porque vocês têm dinheiro, porque você tem posição? Eu digo de altar, temos homens em todas as localidades, temos homens que nos representam em cargos, seções, departamentos, lugares nesta nação. Mas Deus, antes de colocar homens posicionados, procura homens que dobram o joelho no profundo, no oculto, no escondido, que manejam bem a arma da oração, para poder se apresentar diante de Deus, tendo aquilo que o diabo não pode tocar. O que o diabo não pode tocar, pregador? O relacionamento que vocês têm com Deus. Diabo em Jó arranca ouro, arranca prata, arranca família, arranca saúde, arranca amigos, arranca tudo. Entenderam? Na direita, eu vou falando para a esquerda. Mas quando Jó não tinha mais nada, dobra o joelho na cinza e diz: vou começar por aqui, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor Deus se deu a ele, tem todo o direito de arrancar fora. Eu não vou blasfemar contra ele, pelo contrário, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.